Molecularidade, elementariedade, lei de velocidade, ordem global, ordem de reagente. Meu Deus, e agora? Se você tem dúvida nesses conceitos de cinética química, fica comigo que depois da vinheta você sabe que vem coisa boa. Fala galera, professora Ariane Varela, professora de Química aqui do Foco Medicina. Hoje, mais uma super dica do tema aí que vocês toda hora têm problema para resolver, né? Que é o tema de cinética química. Trouxe uma questão do vestibular de 2016, a questão 7, né? Aquele momento ali da prova que vai ficando um pouco mais conteudista. E vamos discutir, vamos resolver essa questão e falar dos principais tópicos relacionados à lei de velocidade. Vamos lá. Nessa questão, ele fala assim, ó: considere a equação química global entre os compostos HBr e NO2. E aí ele bota aqui uma reação global pra gente, onde tem 2 mol de HBr mais 1 mol de NO2, H2O, 1 mol de NO e 1 mol de BR2. Ele fala o seguinte: para desenvolver o estudo cinético, foram propostos dos mecanismos de reação 1 e 2 descritos na tabela, ambos contendo 2 etapas. E aí ele fala da etapa lenta e da etapa rápida, e mostra aqui quais são as 2 reações correspondentes aí dos mecanismos 1 e 2. Realizou-se, então, um experimento no qual foi medida a velocidade da reação em função da concentração inicial dos reagentes, mantendo-se constante a temperatura. Observe os resultados obtidos. E aqui ele coloca, né, a quantidade de HBr que ele utilizou e de NO que ele utilizou e as velocidades reacionais. E de pergunta a gente tem: determine a ordem global da reação e, em seguida, indique qual dos 2 mecanismos propostos representa essa reação global, justificando a sua resposta. Então, nossa pergunta aí, na verdade, são 3 perguntas, e a gente vai dividir em 3 partes do que ele está perguntando para a gente. Para a gente determinar a ordem global da reação, né, a gente precisa avaliar o experimento que a gente fez. Galera, quando a gente fala de cinética química, a gente pode pensar em 3 coisas. A primeira delas é o estudo da taxa, né? A taxa, ela lembra bastante a velocidade média lá da física, né? Eu faço o estudo de um tempo inicial a um tempo final e geralmente faço o estudo da variação da concentração, né? A variação do desaparecimento daquele reagente, né? É o mais fácil da gente fazer, ou então do aparecimento de um produto, tá certo? Eu posso pensar em cinética na teoria das colisões efetivas para pensar nos fatores que alteram a velocidade de uma reação, e eu posso pensar, que é o caso dessa questão, em lei de velocidade. A lei de velocidade é a lei de Gutenberg-Vaage, né? Olha o meu inglês aí falhando. Ela trabalha como os reagentes, a concentração dos reagentes vai influenciar na velocidade inicial de uma reação. E, gente, cinética química é um ramo aí extremamente explorado, né, experimentalmente falando, para a gente descrever mecanismos reacionais. Raramente nós encontramos reações que ocorrem em uma única etapa, né? Reações essas que são chamadas de elementares, tá certo? Então, toda reação que acontece em etapa única é uma etapa elementar. A gente vai descobrir se essa reação é elementar ou não. Na verdade, a gente já sabe que ela não é elementar, porque ele te apresenta 2 etapas, né? E para descobrir qual é a influência desses reagentes aí na velocidade, a gente precisa fazer o estudo desse quadro, né? Então, recapitulando: reação elementar, etapa única; reação não elementar, haverão mais etapas. E aí, entre várias etapas que podem existir, a etapa lenta é a etapa determinante da reação, determinante da velocidade daquela reação global. Por que é etapa lenta, gente? É um pouco instintivo. Pensa que você está pegando uma via expressa que tem pedágio. Você vem, ó, rapidão, você não tem impeditivo nenhum até chegar no pedágio, que o processo começa a ficar um pouco mais lento.
Então, passar pelo rápido é tranquilo, você demora mais no lento. Então, a gente vai fazer o estudo, né? Nós iremos fazer o estudo aqui da lei de velocidade, vamos descobrir a lei de velocidade, o quanto essas concentrações influenciam na velocidade reacional e vamos ver qual lei de velocidade está de acordo com qual etapa lenta, de qual mecanismo, mecanismo 1 ou mecanismo 2, tá certo? Então, como é que a gente começa a avaliar a influência da concentração desses reagentes na velocidade inicial? Primeiro, para eu começar a avaliar a influência de HBr, o NO2 precisa estar constante. Não tem como eu avaliar duas coisas que variam ao mesmo tempo, influenciando numa outra terceira. Na química, a gente quer, quando quer, né, realizar um procedimento para comparar duas grandezas, a gente precisa manter uma delas constante. Então é isso que a gente faz aqui. A gente vai manter constante a concentração aqui de NO2 para avaliar o quanto HBr influencia na velocidade. O que a gente repara é o seguinte: ao dobrar a quantidade de HBr, a gente acaba dobrando a velocidade também. Então, se eu tivesse que escrever a lei de velocidade, né, eu escreveria por enquanto assim: V é igual a K, né, onde K é minha constante cinética, que é uma constante que depende da temperatura, porque, afinal de contas, a temperatura muda a quantidade de choques efetivos que podem haver no sistema, por isso que ele fala que trabalha aqui sempre a temperatura constante, tá certo? Concentração de HBr elevado a X. Esse X vai me dizer como HBr, né? Qual é a ordem de HBr, como HBr influencia na velocidade final. Tá certo? E aí, o que a gente observa? Que ao dobrar a quantidade de HBr, a gente também dobrava a velocidade, né? Então, existe uma proporcionalidade, né? Uma linearidade dessas duas ações. E que a gente pode fazer? O que eu tenho em cima e o que eu tenho embaixo que eu posso simplificar? Eu posso cortar a própria concentração de HBr, né? Ficar com 2 elevado a x. Posso cortar a constante e o próprio V. E no final eu fico com 2 é igual a 2 elevado a x. E descubro que a ordem de HBr é igual a 1. Ou seja, se eu dobro a concentração de HBr, HBr vai influenciar na velocidade dobrando também. Se eu quadruplico a concentração de HBr, a velocidade vai sentir 4 vezes, né? Vai ser 4 vezes maior. Enfim, existe essa proporcionalidade, né? Se eu tivesse que representar num gráfico, eu veria uma tendência linear aí desse processo. Beleza? Agora, galera, para a gente comparar como o NO influencia na velocidade inicial, eu preciso manter o HBr constante. Então, eu pego ali o primeiro e o terceiro experimento, em que a concentração do HBr permanece 0,001. E eu reparo que, ao dobrar a concentração de NO, eu também dobro a velocidade. Então, vou fazer a mesma coisa. V é igual a K, NO2 elevado a Y. 2V é igual a K, 2NO2 elevado a Y. E aí, eu descubro que o meu Y, né, vai ser igual a 1, assim como o meu X é igual a 1. Então, o NO vai influenciar na velocidade também de forma linear, né? Também vai ter ordem 1. E como a pergunta é a ordem global ela é definida pela soma das ordens dos reagentes, né? Quando eu faço o estudo experimental, né, eu consigo muito bem ver qual é a ordem da reação global, tá certo? Então, eu consigo ver que é de primeira ordem, de segunda ordem. Existe ordem fracionária, existem ordens negativas que não são trabalhadas, né, as fracionárias e as negativas, aqui para as questões de ensino médio, né, vestibulares e o ERJ principalmente, tá certo? E aí a gente faz o estudo cinético, que é o que a gente fez aqui agora, para descobrir como é que essa segunda ordem seria dividida. E aqui a gente descobre que é linear para o HBr e para o NO2 também. Então, gente, descobrimos aí que a ordem global é de segunda ordem, a ordem é 2, e a lei de velocidade fica V é igual a K, HBr elevado a 1 e NO elevado a 1, tá certo? Beleza? Então, para nossa seguinte pergunta, né? Ele pede para você indicar
qual é o mecanismo. Então, gente, entre o mecanismo 1 e o mecanismo 2, se eu tivesse que fazer a lei de velocidade para o mecanismo 2, eu descobriria que a lei de velocidade para esse mecanismo seria V é igual a K elevado a 2 ao quadrado, né? Porque quando as reações, né, elas não são elementares, a gente considera que a lei de velocidade é sempre tirada aí pela etapa lenta, como a gente já disse. Então, na etapa lenta, eu teria essa lei de velocidade para o mecanismo 2. E para o mecanismo 1, a gente descobre que V é igual a K, HBr elevado a 1 e NO elevado a 1, porque essas são, então, as molecularidades aqui, né, desses dois reagentes. Repara, olha aqui a ordem global, né? Olha aqui a lei de velocidade da reação e a lei de velocidade que sairia daqui se você olhasse para a equação química global. Galera, você vai fazer a lei de velocidade pela equação química global quando a reação for elementar. E te falar um negócio. É elementar, para ser elementar, ele precisa afirmar para você no enunciado. Tá? Se ele não diz nada e coloca a tabela, pelo amor de Deus, trabalha a tabela, tá? Estamos combinados? E o próximo comando é justificar a resposta, né? Por que você escolheu o mecanismo 2? Lembra que o comando justifique, galera, ele fala o óbvio. Por que é? Você vai dizer, então, que é porque bateu um mecanismo aí idêntico da etapa lenta, as ordens idênticas da etapa lenta, tá certo? Beleza? Então, relembrando aí que a velocidade, a lei de velocidade, ela vai trabalhar as velocidades instantâneas, né, iniciais, e acaba estudando o impacto aí da concentração dos reagentes nessas velocidades. Quando a reação é elementar, você pode tirar a lei de velocidade por aquela reação, mas a maioria das vezes a reação não é elementar, né? Então, o que é a molecularidade? A molecularidade, gente, são esses coeficientes estequiométricos que existem aqui para os reagentes. Então, na reação elementar, que ocorre em uma única etapa, a molecularidade é igual à ordem de reação. Então, por exemplo, aqui a molecularidade é 1 mol de A, né? Então, é uma reação unimolecular, que a lei de velocidade aqui é 1. Agora, se eu tenho um 2A, a reação é bimolecular, e aí a ordem também é 2. Já a reação não elementar, a gente tem várias etapas, a molecularidade não vai bater com a ordem de reação. A etapa lenta define a velocidade, tá certo? Então, se eu tivesse que fazer aqui uma ordem de reação, né, para minha essa reação não elementar, eu usaria essa etapa lenta aqui, tá certo? Eu usaria A2B elevado a 1 e B elevado a 1, tá certo? Aqui não tem esse 2. É A2B elevado a 1 e B elevado a 1, porque depende apenas dos reagentes da etapa lenta, a lei de velocidade. Então, bora para o nosso espaço-resposta, como é que ele fica? Bora lá. Primeiro, determinar a ordem global da reação. Galera, comando determine é a mesma coisa que comando calcule. Você precisa mostrar o desenvolvimento, qual foi o raciocínio lógico que você usou. Calma aí. O que eu tô te dizendo? Tô te dizendo o seguinte, você precisa mostrar mais ou menos o teu raciocínio. Nesse caso, como o teu raciocínio ele depende da tabela, você pode fazer um rascunho lá na tabela, mostrar que está dobrando, e no final você pode descrever que, de acordo com a tabela, a lei de velocidade é tal, mas eu garantiria o seguinte, eu faria o seguinte, ó, a lei de velocidade, ela pode ser definida por HBr elevado a x, né? V igual a K, HBr elevado a x e NO2 elevado a x. Para descobrir HBr, eu mantive o NO2 constante. E eu lá escrevo V igual a K, HBr elevado a x, 2V igual a K, 2HBr elevado a x. Corto quem tiver que cortar, né? Simplifico lá se eu tivesse que fazer uma fração, né? Eu ficaria com 2 é igual a 2 elevado a x, x é igual a 1. E faria a mesma coisa pro NO2, né? Para descobrir qual é a ordem do NO2. HBr constante, V igual a KNO2 elevado a Y, 2V é igual a K2NO2 elevado a Y, 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a Y, Y é igual a 1, e aí você chegaria que a ordem global de X mais Y é igual a 2,
e fecharia a ideia. Mecanismo 1, como a gente viu, e a justificativa é falar o óbvio. Por que você escolheu? Bom, porque as ordens correspondem à ordem do mecanismo 1 da etapa lenta. Então, porque aquela em que a etapa apresenta as ordens de reação de HBr e de NO2 iguais às obtidas experimentalmente. Isso já estaria de bom tamanho. Galera, esse tipo de questão com esse assunto já caiu na UERJ relacionando o gráfico, então é legal, né, você manjar aí uma leitura gráfica. E aí repara, quando tá linear, a ordem só pode ser 1, né? Se tiver uma exponencial, provavelmente é uma exponencial de 2. Repara nos valores, como é que tá rolando e tudo mais. Eu espero que você tenha aproveitado esse momento aqui nosso, né? Mais um Foco na UERJ concluído com sucesso. Deixa aqui teu comentário, curte, compartilha com geral, que conhecimento nunca é demais. Valeu? Um beijo grande, Dari, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!